Muito bem-vindos ao laboratório do Up and Under. Isto vai ser um segmento que de vez em quando vamos lançar com algumas peças ou análises mais profundas ao mundo do rugby ou algum tipo de final ou algum encontro assim minimamente quente como a Bledisloe Low Cup, que este ano se prepara para ser um combate intenso entre australianos e neozelandeses, ainda por mais por aquilo que está acontecendo no Trans-Tasman, onde se vê essas franquias neozelandesas superiorizarem-se por completo perante as suas rivais da Austrália. Mas hoje não vamos falar de rugby internacional, mas sim da divisão de honra e das duas equipas que chegaram a este momento de todas as decisões, depois de uma época muito longa, por causa da situação do SARS-CoV-2, que teve que interromper a época mais ou menos em janeiro, fevereiro, que já estava planeado por causa da pausa para as seleções, mas de qualquer maneira forçou um reinício de época ou uma segunda pré-época que não é nada fácil para os jogadores e treinadores e restante staff aceitar ou digerir bem. De qualquer maneira, vamos àquilo que importa. Grupo Desportivo de Direito e Técnico Rugby vão jogar a final neste próximo sábado, no dia 29 de maio, pelas 5 da tarde no Estádio Nacional, um jogo em que só podem ver pela Rugby TV, não poderão deslocar-se ao recinto de jogo, uma vez que ainda é proibido perante as regras sanitárias. Por isso, vejam em casa em segurança e sofram com os vossos mais próximos, mas de qualquer maneira, entre este Grupo Desportivo de Direito e o Técnico Rugby são as duas melhores equipas desde a fase regular. Por isso tivemos a primeira fase, em que foram 4 grupos de 3 e depois seguiu-se a fase de apuramento de pós-campeões, ou fase de apuramento da final e a fase de manutenção ou descida de divisão. Na fase de campeão, o Direito aguentou-se lá em cima, acabou com 36 pontos, enquanto o Técnico acabou com 30 e mantiveram assim duas posições bem solidificadas na frente. Depois chegou-se às meias finais, o Grupo Desportivo de Direito jogou frente ao Codul, em que ganhou, e o Técnico jogou frente ao Belenenses Rugby, que também conquistou uma vitória, aquilo talvez não diria totalmente inesperada, mas perante o crescimento deste Belenenses nos últimos anos, em que foi campeão em 2018, o último título, depois, aliás, a seguir veio o título da agronomia e depois tivemos a paragem ou por completo, ou foi o campeonato que foi completamente passado por cima com uma borracha por causa do SARS-CoV-2 e da pandemia. Mas, por isso, ao fim de quase 2 anos, temos um regresso da final da Divisão de Honra entre o Direito e o Técnico, que curiosamente nunca se encontraram numa final de campeonato. Será a primeira vez desde a sua história. Nem na Taça de Portugal as duas equipas se encontraram alguma vez, apesar do Direito ir jogar, se não estou em erro, a 13ª final, já tem 11 títulos no bolso, pode jogar ao 12º, enquanto em que o último, peço desculpa, foi conquistado em 2016, e enquanto o Técnico, a última vez que levantou o troféu mais importante do calendário português de rugby foi em 1998. Por isso já vão largos anos em que estes engenheiros não conquistam o título de campeão nacional e poderá ser este ano o ano do regresso, passados tantos anos. Mas o que é que há para saber destas duas equipas? Vamos falar muito pouco, porque o grande objetivo é ouvir os treinadores. O Fair Play lançou uma pequena entrevista a Ken Hansie, que é o treinador principal do Técnico Rugby, ajudado por João Uva, enquanto Miguel Leal, o treinador principal, já há alguns anos do Grupo Desportivo do Direito, apoiado por António Aguilar e Fragoso Mendes, também vão responder aqui umas perguntas que lançámos, 4, mas antes disso, vamos só saber, na tabela dos melhores marcadores de pontos, neste caso, os dois melhores marcadores não estão na final, que é Jorge Abcacis do Codul e João Fredental do Belenenses Rugby. Ambos foram eliminados a meias, por isso seguem só Simão Bento e Jerónimo Portela, que está atrás de Domingos Cabral, que terminou em 4º lugar, como podem ver. Jerónimo Portela joga a média de abertura, o ano passado esteve prestes a entrar em campo pelo Penharol na SLAR, que é a competição, vamos dizer, o Super Rugby da América do Sul, em que neste ano os Jaguares conquistaram, depois de o ano passado ter começado e interrompido, não podemos dizer a meio, mas ali logo ao início, e por isso este ano, na sua afirmação completa no rugby português, Jerónimo Portela está aqui em 5º lugar, depois de uma pequena lesão e do regresso, mas não, o que importa é marcar os pontos nos jogos que decidem os campeonatos. E possivelmente Jerónimo Portela vai ser fundamental no sábado, assim como Simão Bento, o número 15, ou defesa, se quisermos,
do técnico Rugby, que tem feito uma afirmação fantástica neste ano, desta época 2020-2021. Por isso, tem aqui a primeira curiosidade, que não temos nenhum melhor marcador de ensaios, peço desculpa, de pontos das duas equipas. Igualmente, nos ensaios, e por isso que estávamos já com esta ideia na cabeça, também nenhuma das duas equipas apresenta o melhor na frente. Aliás, é Tomás Sequeira, o número 8 do Belenenses, que tem feito época após época excelentes exibições pelos azuis do Restelo, seguido Rodrigo Marta, outro jogador da seleção, também da Seleção Nacional e que terminou com 7 ensaios, e assim como o internacional português, da Agronomia Rugby, António Cortes também com 7. Depois é que vem Francisco Salgado e Pedro Rosa, o primeiro do técnico e o segundo do direito. Possivelmente, na final, não é impossível que um deles faça 3 ensaios, e por isso igual Tomás Sequeira na frente. Um Poca já seria completamente inesperado, mas pode sempre acontecer e é um pormenor interessante para termos a atenção na final. Mas o que interessa é ser campeão, e até pode ser um jogo que termine 9-6, algo que não será muito normal, até porque as últimas finais têm tido alguns pontos. A Agronomia ganhou para o Belenenses Rugby em 2018-2019 por 18-10. A anterior, o Belenenses afirmou-se como campeão nacional também frente à equipa da Tapada da Ajuda por 17-19, e depois em 2016 e 2017 o Codul foi campeão com 25-21 numa grande final, e que foi decidida no ensaio de honra, com o ensaio de Belo de Jorge Abcacis. Por isso, neste momento é o que nós temos aqui em termos dos líderes de ensaios e de pontos da divisão de honra, que termina já neste sábado com uma grande final entre as duas equipas, que relembro que é às 5 da tarde. O direito tem sempre um estilo mais agressivo em termos da fisicalidade que os seus avançados encaixam, e uma equipa que é eficiente e muito cínica a jogar, um cinismo positivo. Por isso diria que é uma equipa que em cada contra-ataque consegue avançar extraordinariamente no terreno e chegar muito longe e pôr uma pressão boa no adversário. Por outro lado, o técnico Rugby também é uma equipa que gosta de fazer muita pressão, principalmente ao jogo ao pé, com uma grande acutilância parte dos seus jogadores da linha de 3 quartos, principalmente o 3 de trás, que faz sempre algumas brincadeiras, mas depois tem grandes jogadores como o Rafael Storti, que tem-se afirmado ano após ano também no técnico, depois de ter feito um grande Mundial de Rugby de Sub-20 em 2019. E também há aqui mais alguns nomes importantes. Falar das transferências dos clubes, vamos só referir um jogador de cada lado. Enquanto o direito reforçou-se mais ou menos em dezembro, janeiro, com o Manuel Picão, que veio da Académica Rugby para reforçar o grupo desportivo do direito, o jogador da Seleção Nacional, enquanto o técnico reforçou-se com o Hanim Han, que veio do Benfica Rugby, este neozelandês, que é um jogador que até atuou na Mitre Cup, que agora mudou de nome, que é NRC. Por isso, abaixo das franquias do Super Rugby estão as outras equipas todas, onde jogou, por exemplo, Sam Hanwood, Chris Eves, jogadores que passaram pelo Rei Português e que jogam todos os All Blacks também, quando não estão a atuar nos jogos internacionais. Por isso, há aqui alguns dados preciosos nas equipas, e é interessante que, com algumas pequenas mexidas e com plantéis que são muito preocupados com a sua formação, atingiram o grande objetivo. Este tem sido um caminho nos últimos 5, 6 anos procurado pela maioria das equipas portuguesas, seja o direito, o técnico, o Belenenses, a Agronomia, entre outros, e tem resultado e tem dado bons frutos até para a Seleção Nacional, como temos visto que estes jogadores, maioria dos miúdos, com aspas, que circulam nestas equipas, já passaram pela Seleção Nacional ou estão neste momento na Seleção Nacional e fizeram parte daqueles grupos fantásticos que ganharam o tricampeonato da Europa. Agora está interrompido e só talvez teremos um campeão europeu outra vez do Sub-20 em 2022, mas de qualquer maneira, que depois também fomos ao Mundial B e quase que subimos por 2 vezes ao A, sempre perdendo sempre a final, frente ao Japão, e naquela equipa liderada por Luís Pissarro e António Aguilar, que está num dos bancos. Por fim, falar nos 2 homens fortes, ou quem dirige estas equipas técnicas, que é o Miguel Leal, que está do meu lado, por isso, do meu lado direito, por isso o vosso esquerdo, e o Ken Hansen do lado oposto, que é um jogador-treinador, que tem uma função um pouco normal no rugby português, mas que tem sido brilhantemente desempenhada
pelo neozelandês, que há muitos anos foi para Portugal e continua a estar terrivelmente apaixonado pelo rugby nacional e também pela nossa cultura. Porque são dois treinadores com identidades profundas nas suas equipas. O Miguel Leal foi jogador do Grupo Desportivo de Direito e da Seleção Nacional, e Ken Hensey dedicou-se totalmente ao rugby português, quando podia ter tido outras oportunidades, por exemplo, no Japão ou mesmo na Nova Zelândia, de continuar a carreira, mas ficou por Portugal, porque realmente olha para o nosso rugby de cá como algo de interesse e apaixonante e diferente. A parte das entrevistas falámos com Miguel Leal e Ken Hensey. A parte do treinador jogador do técnico é em inglês e pedimos desculpa pelo incómodo. Mas agora vamos começar por Miguel Leal, e a primeira questão que fizemos ao treinador do Grupo Desportivo do Direito é se este foi um objetivo altamente perseguido pelo Direito desde 2016, por essa altura que foram a última vez que foram campeões nacionais, e como é que o Direito, se não podemos dizer refundou-se, mas como é que reestruturou para voltar a ser um polo dinâmico e o candidato número 1 da divisão de honra. Querido Francisco, tentar ser breve aqui nas respostas às tuas perguntas em relação ao objetivo do clube de estar presente nas finais, que era um objetivo que já percorremos há algum tempo. Na realidade, o Direito só não esteve presente por uma vez nestas fases finais, ou seja, na meia-final. Há 4 anos atrás estivemos presentes na meia-final contra a Agronomia, num jogo um jogo muito renhido, um jogo que acabou por não terminar, que eu acredito que se tivesse sido jogado aos 80 minutos estaríamos na final, mas pronto, não aconteceu. No ano seguinte não houve, o modelo competitivo não permitia às 4 equipas chegarem às finais, foi apenas entre os 2 primeiros classificados, e aí sim estivemos afastados destas finais. E o ano passado estávamos em segundo lugar, empatados com o técnico, portanto estávamos bem lançados para chegar às finais. E o que sentimos é que este ano é um bocadinho o seguimento da época passada, em que a equipa amadureceu, a equipa cresceu e continua a crescer. É um processo, e como tu dizes bem, que foi um processo de transição de uma geração que ganhou tudo com o clube, e portanto foi acreditar, foi apostar neste grupo sem escolher atalhos, mesmo quando as coisas correram menos bem, mantemos fiéis ao nosso projeto, que era apostar neste grupo de jovens e acreditar que mais tarde ou mais cedo iríamos estar nestas finais. E a verdade é que fomos sempre uma equipa competitiva, apesar de não tão regular como nos anos anteriores, e este ano penso que é o culminar dessa aposta. Temos um grupo realmente muito forte, um grupo muito unido, que depois nos momentos difíceis, com toda a sua qualidade, obviamente, consegue ser superior aos adversários, ou tem sido superior aos adversários. Miguel, houve algum momento de afirmação nesta época ou nos últimos anos em que vocês disseram é agora o momento que voltaremos a estar no topo? E se sim, qual foi? A tua pergunta, qual foi o momento que, se calhar, o turning point que tu dizes, para nós, sinceramente, eu penso que foi até o ano passado, no jogo para a taça com o técnico, em que fomos às Olaias fazer uma belíssima exibição, e que foi o mote para esta época. Depois o campeonato acabou por parar, não demos seguimento a esse jogo, a essa qualidade, e este ano entramos fortes logo no grupo, com vitórias sobre a Agronomia, não é? E a continuação da fase final sempre ter sucesso. E se calhar um momento de afirmação nosso foi o jogo com o Belenenses, uma excelente equipa, a equipa mais regular dos últimos anos, a par do técnico, em que tivemos uma exibição muito, muito boa, e que mais uma vez, devido à pandemia, depois desse jogo, vimos privado de continuar a manter essa forma, e portanto temos vindo a subir, jogo para jogo, queremos fazer melhor, queremos que a terceira seja de vez. O que é que tens a dizer do técnico rugby, o teu adversário desta final? O que é que esperas desta equipa que terminou no segundo lugar na fase de apuramento para as meias finais?
e que derrotou brilhantemente o Belenenses Rugby. Sabemos que o técnico é uma equipa muito competitiva, uma equipa muito bem organizada, muito bem orientada pelo Kane e pelo João Uva, mas nas finais não há favoritos, e que seja um grande jogo e que, infelizmente, não havendo público, possam assistir a um grande espetáculo na Rugby TV. Obrigado, Francisco, um grande abraço. Seguidamente, depois de termos ouvido as palavras de Miguel Leal, vamos ouvir aquilo que conversámos com Ken Hensey e começamos com a primeira pergunta. Ken Hensey, congratulations to achieving the final. What were the foundations of this technical Rugby team? What were your goals from the startup? Was a final or was to input a type of gameplay that the other teams will have many difficulties to play against you? Yeah, it's been a long time between drinks. Haven't won the championship in over 2 decades, as you've said. But there's been a lot of work behind the scenes, especially with our president, Pedro Lucas, and a few other guys. We've really turned this club around, and we've been competitive the last few years, but the youngsters coming through and with the experience we have, the mindset's really changed, and there's a lot of belief in our team now, which has got us to this point. If you could define the way technical rugby plays in 3 words or concepts, what would they be and why? We really don't have 3 words. It just comes under one word. It's like an umbrella, and that's our culture. Culture encompasses everything that we do, either it be training, preparation, being on time, doing the extra work, the brotherhood, and I think that's the main thing about Technico. We've created this culture over time since I've been there, and everyone knows what's expected from them, and that's pretty much Technico in a nutshell. This final is the first sign that Technico will be a top contender for seasons to come, in your opinion? Over the years, we've been a competitive side. We've always been at the top end of the competition most years. But I think, the main thing, as I said before, is the mindset of the guys. And we've got a lot of good youngsters coming through. And I'm sure Technico is going to be up at the top end of the competition for years to come. And lastly, what do you think about Direto, your opponent in the final? What do you reckon of them? Direto are a great team, and they've shown that throughout the competition, finishing first. They got a lot of weapons, great set piece, good defence. They're a well-rounded side, well coached, and we have to be at the top of our game to beat today. Simple. We just got to apply pressure, and let's see what happens. E posto isto, ouvindo os 2 treinadores, já temos aqui a final lançada. O Fair Play só se juntou à divisão de honra neste final, como fará também para o CN1, esperando agora quem vai se apurar. Já sabemos que o Santarém, Évora e Lausanne estão apurados para as meias finais da segunda divisão do rugby, que vai lutar pela subida. Mas em relação ao Grupo Esportivo Direito e o Técnico Rugby, o jogo é sábado às 5 da tarde. Ouviram os treinadores, ouviram a nossa pequena análise das 2 equipas e da sua história e aos seus principais jogadores. Acompanhem pela Rugby TV, que tem feito sempre este acompanhamento vídeo dos jogos, e vejam pelos canais oficiais dos clubes a antevisão daquilo que vai ser, aquilo que esperamos que vai ser um grande jogo que orgulhe o rugby nacional, em que temos 2 equipas recheadas de jogadores da seleção nacional ou com experiência internacional, como é o caso, por exemplo, do Técnico Rugby. Obrigado a todos por nos terem visto. Isto foi o primeiro laboratório do Up and Under. Esperemos que estejam para os próximos e acompanhem-nos sempre nas nossas redes sociais. Muito obrigado e vemo-nos numa próxima.